Em uma noite fria de 1988, na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, Brasil, Alexandre dirigia totalmente sozinho por uma estrada quando teve uma experiência que o marcaria para sempre. Alexandre trabalhava em Santa Isabel e todos os dias voltava para a cidade vizinha de Conservatória, onde vivia. No entanto, ele não sabia que essa viagem estava prestes a se tornar algo que fugia totalmente de sua rotina. Eu era bancário na época. Numa sexta-feira eu fiquei até mais tarde no banco e vim embora nessa sexta-feira por volta de 10h30 da noite, 10h30 da noite. Alexandre seguia sozinho pela aparente tranquilidade da noite. Vinha escutando música no carro normal, o rádio ligado. Vindo na estrada, eu notei no alto da serra aquela luz por detrás da montanha. É a Serra do Cavalo Russo, uma montanha de pedra e que essa montanha parecia ser a lua por detrás da montanha. A lua surgindo, né? Em vez de parar o carro, Alexandre abandonou o bom senso e começou a avançar até ficar frente a frente com a luz estranha. Quando eu cheguei na curva, notei que a lua não surgia por detrás da montanha. Então, fiquei olhando aquilo e parei o jipe. Era só como se fosse uma luz fluorescente, em cima da montanha. Até então, eu não tinha certeza do que era. Mas quando eu coloquei o binóculo, eu fiquei com medo. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei com medo, me deu assim uma vontade de ficar olhando aquilo e ao mesmo tempo com medo de querer voltar para Santa Isabel. Alexandre não sabia o que fazer. Estava sozinho no meio de uma estrada vazia, sem nenhuma testemunha e sem ninguém para pedir ajuda. Dava para ver nitidamente com o binóculo que era um objeto diferente realmente, não tinha nada a ver de coisas normais que se avista aí na serra. Era realmente totalmente diferente do que eu já vi toda a minha vida. Era um prato de cabeça para baixo, ao contrário, e cheio de luzes em volta. Eu botava o binóculo e via essa luz girando em volta do prato. Aí realmente eu senti medo. Fiquei observando o prato por volta de uns 15 minutos. Aí que me deu a vontade de realmente chamar outra pessoa para poder ver junto comigo o objeto. Alexandre conseguiu sair do estado de comoção em que se encontrava e tomou uma decisão. Resolveu voltar para Santa Isabel e procurar alguém que pudesse comprovar que o que estava vendo era diferente de tudo que conhecia. Rodei a cidade de carro, fui para lá, fui para cá. E quase que eu não encontro ninguém, porque a cidade interior, depois de 10 horas da noite, não fica viva a alma na rua. Quando eu já estava realmente quase desistindo, que eu fiz o retorno na rodoviária e comecei a subir para voltar para cá, aí que eu vi a igrejinha aberta assim, vi que tinha um velório lá e tal, desci do carro, fui lá dentro para ver se eu encontrava alguém conhecido. Era um velório de uma senhora que tinha falecido em Santa Isabel, devia ter umas 8 ou 9 pessoas. No velório, Alexandre encontrou Floriano, seu amigo e mecânico. Sem hesitar, foi até ele para conversar sobre o que havia acontecido. Ninguém percebeu como eu falei com o Floriano. Eu não cheguei gritando dentro do velório, não cheguei gesticulando, falando, eu vi a luz, para não assustar as outras pessoas, né? Porque ninguém falou, vamos lá ver o disco voador. Finalmente, Alexandre tinha encontrado alguém conhecido, mas não sabia se Floriano ia querer acompanhá-lo. Eu disse, Floriano, por favor, vamos, o senhor quer ver a luz que aparece lá na serra? Eu falei, poxa, eu moro aqui há 50 anos, nunca vi. Poxa, vamos lá agora, Alexandre. O seu Floriano ficou impressionado e ansioso também para poder avistar o objeto. E fomos conversando. E ele foi, será que é verdade mesmo? Eu falei, vamos lá para o senhor ver. Se estiver lá, o senhor vai ver o que eu estou vendo. Alexandre queria muito que a luz estivesse lá.
Estava preocupado que seu amigo duvidasse dele. Voltei correndo também para ganhar tempo de encontrar o objeto na posição que estava, né? Que eu deixei lá. Andei uns 10, 15 minutos, comecei a avistar de novo a luz no mesmo local. Os dois se aproximavam de um perigo que não parecia deste mundo. A luz estranha continuava no lugar e eles não mediram consequências para investigar o que estava acontecendo. Alexandre dirigia sozinho por uma estrada vazia. Assim que viu algo que descreveu como um prato voador, decidiu voltar à cidade para procurar alguém para acompanhá-lo. Percorreu Santa Isabel inteira e encontrou Floriano, seu mecânico e amigo, que estava em um velório. Ele decidiu acompanhá-lo até o local da aparição. Mas eles não esperavam o que estava por vir. Quando eu cheguei no ponto de melhor visão mesmo, nós viemos já pela estrada e já deu para avistar alguma coisa, mas não dava para pegar o binóculo e ficar olhando com o carro em movimento, né? Ele já olhou e já ficou meio assustado. Regalou o olho desse tamanho e falou, mas não é verdade mesmo? Caramba, que isso, cara? Peraí, deixa eu ver. Aí seu Floriano, mas não é possível que eu tô vendo e tal, vamos parar para ver. Quando paramos, é aqui que eu parei, melhor ponto de visão. Ele olhou, botou o binóculo, ficou impressionado. Ficamos uns 15 a 20 minutos vendo essa luz lá. Nós notamos que o objeto não modificava mesmo, ele ficou parado, estático e aquelas luzes girando. Nós ficamos nisso daí uns 20 a 30 minutos, meia hora mais ou menos. Aí eu falei, sabe da coisa, vamos embora, vamos deixar isso pra lá. O que adianta? O que nós vamos fazer? Nós vamos chegar próximo demais, não vai levar a nada também. Não tem como documentar isso. O tempo passava, o objeto continuava lá. E Alexandre tomou uma decisão baseado no que sentia. Daqui pra frente eu não vou mais, Floriano, porque eu já tô com medo, não tô me sentindo bem, sei lá, me assustou. Aí o Floriano, ó, faz o seguinte então, vamos embora pra Santa Isabel e lá você não vai voltar mais hoje pra conservatória, porque é perigoso sim, a gente não sabe o que isso pode fazer. O temor que Alexandre sentiu foi tão grande que ele seguiu o conselho do amigo e resolveu não voltar para casa naquela noite. A experiência foi tão forte que não apenas decidiu não voltar sozinho, mas também mudou sua vida para sempre. Sinto privilegiados realmente de ter visto isso. Hoje em dia eu tenho uma outra concepção mesmo de disco voador, o que é realmente o disco voador, né? O OVNI. E se você observar, você vai ver sim alguma coisa diferente, se as pessoas passarem a observar melhor, né? Ao redor. As vastas terras pouco povoadas do território latino-americano guardam milhares de experiências como a de Alexandre e Floriano. Testemunhas privilegiadas e casuais de eventos que a ciência não consegue explicar. Quantos eventos ainda mais estranhos podem estar ocorrendo no continente, diante da solidão da noite?